Olá, eu sou Henrique Agliardi e este é o Life is About Connection. Antes de começar o assunto do vídeo, quero trazer uma citação atribuída a um pensador chamado Jiddu Krishnamurti. No dia em que você mostra a uma criança o nome de um pássaro, ela nunca mais o verá da mesma forma. Deixa eu contar uma breve história. Quando eu estava no meu primeiro emprego em posto de saúde, atendi um menino de 14 anos chamado Jorge. A mãe dele marcou a consulta, veio junto com ele, explicou que ele era um menino muito dedicado na escola, sempre tirando ótimas notas, mas que naquele trimestre ele tinha piorado as notas. O menino à minha frente praticamente não conseguia fixar o olhar em lugar nenhum. Interrompia a mãe diversas vezes na consulta, tinha ambas pernas inquietas, tremor nas mãos, todas as unhas de ambas as mãos roídas e ao redor do dedão da mão direita uma ferida infeccionada por ter puxado tanto a pele que abriu ferida. Todos esses sinais claros de que esse menino estava com a adrenalina sanguínea muito elevada, mas o fato dele, com essa idade, ter sempre ido bem na escola, me chamou a atenção. Talvez ele levasse muito a sério o que figuras de autoridade lhe propunham. Frente a isso, eu decidi não começar nenhuma medicação, exceto o antibiótico para o dedo, e propus 2 atividades para o Jorge. Ele deveria, todos os dias, correr por 20 minutos e, logo após correr, prestar atenção em alguma meditação guiada do YouTube, não importando qual, também por 20 minutos. Jorge tinha um porte atlético, eu imaginei que ele teria capacidade física para tanto, mas ele pareceu mal prestar atenção no que eu falei, mesmo eu fazendo um reforçador do compromisso, ao apertar sua mão e pedir que prometesse. Sua mãe comentou que, mesmo parecendo que não fosse fazer, ela acreditava que ele iria fazer. Tudo certo, marcamos retorno dali a 1 mês. Quando Jorge voltou, simplesmente não parecia a mesma pessoa. Me olhava nos olhos a consulta inteira, sem tremores, pernas estavam tranquilas, unhas cresceram, dedo cicatrizou. Mãe comentou que ele estava bem melhor e seguindo rigorosamente o que eu havia proposto. Validei seu esforço e pedi que seguisse fazendo isso. Acabei não permanecendo naquela unidade por muito mais tempo e não sei como seguiu a vida de Jorge, mas quero te propor algo para a tua própria vida. Você, que me escuta agora. Vamos relembrar a citação. No dia em que você mostra a uma criança o nome de um pássaro, ela nunca mais o verá da mesma forma. Quando acreditamos saber algo sobre nós mesmos, sobre o que gostamos, sobre o que é saudável, nós simplesmente petrificamos essa percepção no nosso cérebro. Agimos como se fosse algo imutável, algo incontornável. Deixamos de prestar atenção naquilo porque damos aquilo como certo. Quando a criança aprende o nome de um pássaro, indiferente a quanto encantamento ela pode ter tido antes ao observar aquele pássaro, a tendência é que ela deixe de ter o mesmo olhar, de prestar atenção, se torna só mais uma coisa que existe no mundo, não precisando gastar energia para pensar a respeito. Você pensa assim. Pensa assim sobre a sua prática de atividade física, sobre os jogos que joga para desestressar, sobre o tempo que passa em rede social ou notícias para se distrair, sobre como é o seu sono, sobre como é a sua alimentação. Você pensa assim sobre si mesmo quanto a como reage quando as pessoas agem de determinada forma com você, estando na sua mente justificado para reagir dessa forma, não importando o que seja. Saiba, não é só você que pensa assim. Esse é o funcionamento normal do cérebro e é assim para economizar energia. Mas você consegue ver que, ao nomear a você mesmo como sendo desse jeito, você torna a você mesmo o pássaro da metáfora e se cristaliza de uma forma que não está aberto a mudanças? Deixa eu te contar outra coisa. Nós somos um conjunto de células, 100 trilhões delas, que se comunicam entre si através de moléculas emitidas de uma a outra. Essas moléculas podem ser liberadas bem pertinho uma da outra, de uma célula para as que estão ao seu lado, ou podem ser mandadas a longas distâncias, através da corrente sanguínea ou através de nervos, que são conjuntos de neurônios bem compridos que vão da cabeça até todo o resto do corpo. Você se percebe como sendo uma coisa só, e parte disso vem porque o seu corpo reage como uma coisa só, ao que acontece lá fora e ao que acontece aí dentro também, quando se está preocupado com algo ou se está combatendo uma infecção. A forma que o corpo reage de uma maneira unificada
tem um agente principal, chamado sistema nervoso autônomo. Nervoso vem de nervo, então tem a ver com uma das formas que as células se comunicam à distância. O sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, é autônomo, funciona sozinho, mas não completamente sozinho. Ele ainda é a continuação do seu cérebro. Então, ele reage a partir de comandos do cérebro. Só que esses comandos não são originados no cérebro a partir das mesmas regiões que fazem você mover seu olho, mexer a língua, coçar uma parte do corpo. Existem comandos conscientes do cérebro e existem comandos que acontecem automaticamente. Via de regra, os comandos desse sistema nervoso autônomo são somente automáticos. Por exemplo, seu coração é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Isso significa que ele estar acelerado e batendo mais forte, ou ele estar tranquilo e batendo menos forte, são coisas determinadas pelo seu cérebro, mas sem que você tenha consciência disso. É algo automático. A mesma coisa para o funcionamento do seu intestino, fígado, rins, baço, pâncreas, etc. Todos os órgãos internos são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Ok, e como o sistema nervoso autônomo faz esse controle? O que isso tem a ver com a história do Jorge? O sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes. A primeira descoberta se chama sistema nervoso simpático. Ela contém um conjunto de nervos que saem da coluna torácica e liberam adrenalina e noradrenalina. Você lembra da palavra adrenalina, né? Aquela que em muitos filmes é usada para fazer o coração de uma pessoa voltar a bater. Ela é usada dessa forma porque uma das suas funções é fazer o coração bater mais forte e mais rápido. Esse sistema nervoso simpático faz não só o coração bater mais rápido, como o sangue ser direcionado para os músculos. Os músculos da respiração fazem ela ficar mais rápida e menos profunda. Seu fígado libera glicose no sangue, açúcar no sangue, entre outros funcionamentos específicos dos corpos. O que esses funcionamentos específicos têm em comum? Eles são formas do seu corpo se preparar para lutar ou fugir. De fato, o sistema nervoso simpático foi chamado de o sistema de luta ou fuga, porque essas adaptações do organismo te deixam melhor preparado para tanto lutar quanto fugir. Então, se você ver um animal selvagem e precisar fugir dele, com certeza é uma ótima coisa que o seu corpo está pronto para isso, não é mesmo? Mas quando foi a última vez que você ficou cara a cara com um urso, por exemplo? A outra metade do sistema nervoso autônomo se chama sistema nervoso parasimpático. Ela só tem esse nome porque foi descoberta depois e porque seu efeito faz o efeito do simpático parar. Ou seja, a molécula acetilcolina, liberada por ele, atua nos diferentes órgãos fazendo o efeito oposto. Se a adrenalina faz o coração acelerar, a acetilcolina faz ele acalmar. Se a adrenalina faz o pulmão fazer movimentos curtos e rápidos na respiração, a acetilcolina, em alta quantidade, faz os movimentos respiratórios ficarem amplos e a respiração aprofunda. Se a adrenalina concentra o sangue nos músculos para a pessoa lutar ou fugir, a acetilcolina desconcentra dos músculos, deixa o sangue podendo ir para o órgão que mais estiver precisando de energia. Essas mudanças, descritas dessa forma, não te parecem mais saudáveis e mais geradoras de saúde a longo prazo? De fato, o estado parasimpático é promotor de saúde, enquanto que o simpático, ao ser mantido por muito tempo ativado, promove doenças, no plural. Existe até um nome para isso, chamado carga alostática. Carga alostática, normalmente, é descrita nos artigos científicos pela expressão wear and tear, que literalmente significa usar e rasgar. É literalmente o que acontece com uma roupa que você usa demais. E é o que acontece com os diferentes tecidos do seu corpo e até mesmo dentro das células, quando você fica constantemente no estado de luta ou fuga. Vou fazer um vídeo no futuro explicando com detalhes como diferentes órgãos se adaptam à adrenalina sempre elevada, mas saiba que ela causa pressão alta, facilita o desenvolvimento de diabetes e câncer, tem relação direta com ansiedade e depressão, até mesmo com tentativas de suicídio. Estar sempre tenso é um elemento comum na maioria das causas de morte e sofrimento do mundo de hoje. Mas o que nós podemos fazer para evitar isso? Estamos reféns das nossas circunstâncias? Como a história do Jorge demonstra, há coisas que podem ser feitas, para além de medicações. O que o Jorge fez que o melhorou foi atividade física e meditação guiada. Vou explicar esses dois também, mas a seguir vamos passar por 5 formas de diminuir a adrenalina e aumentar a acetilcolina cientificamente comprovadas. Número 1.
A primeira delas é com respiração profunda e lenta, principalmente o soltar o ar ser mais devagar do que o puxar o ar. A inalação ser mais curta do que a exalação. Isso funciona fisiologicamente de duas formas. Quando forçamos a respiração a ficar profunda e lenta, o cérebro detecta que essa mudança está acontecendo e, por um mecanismo conhecido como neurofeedback, muda o que está sendo liberado no sistema nervoso autônomo. Aos poucos, ele para de produzir grandes quantidades de adrenalina e passa a produzir acetilcolina. Há ainda um outro efeito, que vem da expansão máxima do pulmão. Existe um nervo que vem diretamente do crânio, chamado nervo vago. Ele tem como que uma bolotinha na altura do peito, e essa bolotinha é apertada pelo pulmão quando ele fica bem cheio. O estímulo dessa parte do nervo vago tem um reflexo no cérebro que leva à produção de acetilcolina. Então, puxar o ar devagar e soltar o ar mais devagar ainda, repetidas vezes, gera um efeito bem rápido de tirar a pessoa do estado de luta ou fuga. Isso é tão eficaz que eu tenho uma paciente que tatuou isso na mão, como homenagem ao quanto essa técnica a ajudou a lidar com as crises de ansiedade e crises de pânico. Vamos então tentar fazer isso agora. Você pode, a princípio, pensar que não quer fazer isso porque é chato, porque está ocupado ou pela desculpa que for. Mas lembre da metáfora de nomear o pássaro a uma criança. A sua desculpa para não fazer isso agora é você resistindo a fazer algo diferente, a ter um novo olhar para o que funciona. Então, por favor, pause o vídeo agora, depois de eu terminar a instrução, e tente fazer o que eu vou dizer agora. Puxe o ar lentamente, enchendo os pulmões, contando até 3 nesse processo de encher o ar. Tranque momentaneamente e deixe o ar sair pelos seus lábios devagar, soltando bem devagar ao longo de 7 segundos. Vamos fazer de novo. Puxe o ar enchendo bem os pulmões, contando 1, 2, 3. Solte o ar bem devagar, contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pause o vídeo e puxe 10 vezes. 3 para cima, 7 para baixo. Repita 10 vezes. Faça isso agora. Vamos seguir para a próxima forma de autorregulação, o exercício físico. Existem tantas formas diferentes que ele traz benefícios para o corpo que explicar todas elas precisaria de um vídeo só para isso. Então eu vou explicar só um aspecto. Quando estamos constantemente tensos, com a adrenalina sempre elevada, isso é percebido pelo nosso cérebro, pelo mecanismo de neurofeedback, e é enviado um comando cerebral para 2 pequenas glândulas que temos em cima dos rins, chamadas glândulas suprarrenais, também conhecidas como glândulas adrenais. As adrenais respondem à adrenalina, liberando no sangue cortisol, uma molécula que basicamente faz as mesmas coisas que a adrenalina, só que de uma forma mais intensa. Faz ter uma capacidade de reagir ao perigo melhor, mas também faz o desgaste dos órgãos acontecer mais rapidamente. A parte do cérebro que manda esse comando para as adrenais é uma parte do corpo que tem a capacidade de se acostumar, ou seja, passa a funcionar de uma forma diferente de antes e muda sua forma tanto com os níveis sempre elevados de adrenalina, quanto com a repetição de elevar a adrenalina e depois baixar ela. Estar com a adrenalina sempre elevada por conta do estresse crônico acostuma essa parte do cérebro a sempre manter o cortisol sendo liberado, piorando o estresse crônico. Mas, pelo contrário, fazer exercícios físicos frequentemente, do tipo 5 vezes por semana, faz com que essa mesma parte do cérebro se acostume a manter um nível muito baixo de cortisol para logo em seguida mandar parar de produzir o cortisol. Se não houver um se acostumar do corpo com exercícios físicos, isso de mandar parar de produzir cortisol logo após não acontece. Ou seja, uma pessoa que está passando por estresse crônico, todos os dias muito preocupadas, e tira férias só de um mês, e no último dia do mês tem um pico de adrenalina, ela volta a ter uma produção de cortisol praticamente tão alta quanto teria antes de começar as férias.
O que dá para essa pessoa aquela sensação que talvez você já tenha tido de que quando está voltando das férias parece que nem tirou férias. Explicando com detalhes, quando fazemos uma vez atividade física, temos ativação do sistema nervoso simpático, temos liberação de adrenalina por causa dele e também temos produção de cortisol durante o exercício. Mas logo após o exercício, sentimos o efeito de endorfinas, uma molécula que gera a sensação de bem-estar e relaxamento, bem como produzimos endocannabidióis, que são calmantes naturais. Produzimos um precursor da serotonina, que é associado com felicidade, repomos nosso estoque de dopamina para poder prestar atenção em outras coisas nas horas seguintes, sendo que tudo isso já está presente em uma única sessão de exercício físico. Por isso muita gente tem o costume de um futebolzinho no final de semana, por exemplo. Mas se a pessoa já tem o cérebro acostumado ao estresse crônico, esses efeitos positivos que acontecem após o exercício podem não compensar o pico de adrenalina e cortisol que o exercício gera nessas pessoas, porque eles duram muito mais tempo. Repetir os exercícios regularmente, aí sim, cancela esse processo da cronificação do estresse e passa só a ter os efeitos positivos do exercício físico. Outro benefício do exercício, aí especialmente o exercício aeróbico, que envolve expandir bastante o pulmão, como a corrida, a natação e outros desse tipo, fazem também uma repetição daquela pressão que eu falei na descrição da respiração profunda, sobre o botãozinho do nervo vago. Praticar regularmente exercício aeróbico faz esse botãozinho se acostumar a ser bastante ativado. E com essa repetição, os neurônios que processam a subida dessa informação até o cérebro ficam mais fortalecidos nos seus vínculos, sendo mais fácil de produzir o estado parasimpático no corpo, quando se usa um método focado nisso, como o primeiro que eu descrevi, aquele do puxa 3, solta 7 10 vezes. Então, simplesmente correr cerca de 20 minutos, mesmo que uma corridinha bem lenta, repetidas vezes na semana, vai realmente mudar a sua vida. Vai fazer com que aquele estresse crônico que te deixa respondendo por muito tempo depois de um exercício físico, mantendo o cortisol elevado, ele deixe de fazer isso ao você repetir a atividade física frequentemente. Comece devagar. Não force nenhuma parte do seu corpo ao ponto de doer. Se começar a doer, pare. Se pela ideia de repetir o exercício, não pela intensidade dele. À medida que você conseguir repetir várias vezes, vai naturalmente ficar fortalecido muscularmente e a sua vontade, naturalmente, vai ser aumentar o tempo de exercício e a intensidade dele. Mas precisa deixar acontecer naturalmente. Não insista no esforço excessivo. Porém, insista muito em fazer várias vezes por semana, se possível, pelo menos 5 vezes por semana, para você reabituar o seu cérebro a responder somente positivamente ao exercício físico. Agora, meditação. Uma prática que nasceu com religiões orientais, como o budismo, e foi incorporada na medicina moderna por causa da fartura de evidências científicas de como essa prática faz bem à saúde. Há muitos tipos diferentes de meditação. Aqui o Jorge fez foi simplesmente digitar no YouTube as palavras meditação guiada e fazer o que o vídeo que escolheu orientava a fazer. Mas para explicar o que pode ser meditação, eu vou citar 3 exemplos. Em 1970, foi criado um protocolo de redução de estresse baseado em meditação, especificamente no tipo de meditação conhecido como mindfulness, que uma tradução comum é atenção plena. Nesse protocolo, você tem 8 encontros semanais em que passa cerca de 1 hora praticando em grupo o ato de simplesmente estar sentado, prestando atenção na sua respiração, no seu corpo, deixando seus pensamentos irem e virem, sem se prender a nenhum deles, se percebendo como sendo o observador dos pensamentos. Há, nesse protocolo, o compromisso de praticar essa atenção plena diariamente, uma técnica de relaxamento chamada escaneamento corporal, um retiro de um final de semana para praticar em grupo por várias horas, e todo esse conjunto de ações tem muitas evidências científicas de que modifica bastante o quanto uma pessoa se sente ansiosa e estressada após ter passado por esse protocolo. Ela deixa de reagir tão intensamente quanto reagia antes, tem muito mais autocontrole. E não apenas logo após terminar esse protocolo. Os estudos mostram uma mudança que dura por anos a partir desse período curto de só 8 semanas. Outra forma de meditação, essa vem sendo mais estudada agora, ela se chama meditação transcendental,
que envolve repetir por 20 minutos um som específico, como, por exemplo, o som enquanto se está mantendo o corpo em um estado de relaxamento. Essa prática, também por 8 semanas, tem mostrado benefícios em grupos com estresse pós-traumático, como, por exemplo, pessoas que vivenciaram guerras. Um benefício maior do que as outras meditações, estudos de neuroimagem mostrando mudanças no cérebro nas partes relacionadas a acionamento de medo, diminuindo essa parte em quem tem esse nível de trauma super aumentado. Essa parte do cérebro fica aumentada e faz crescer, quando se faz a meditação, uma outra parte relacionada ao autocontrole de pensamentos, conseguindo regular e diminuir a parte da expressão do medo do cérebro. Então essa outra parte da meditação transcendental é um tipo bem diferente da primeira, da mindfulness, e tem indicações diferentes. Mas, se você quiser experimentar os dois, elas podem potencializar uma outra, alternando qual você faz. Mais uma história. Quando eu cursava medicina, na segunda metade do curso, nos últimos 3 anos, eu criei um tipo de meditação para ajudar um amigo que estava morando temporariamente comigo a acalmar o próprio cérebro. Deu certo para ele, e também deu certo para as 20 pessoas que eu testei na semana seguinte. E então, por causa disso, por cerca de 2 anos, eu guiei esse tipo específico de meditação para quem quisesse praticar, semanalmente. Toda quinta-feira ia lá, era um grupo aberto. Eu vou fazer um vídeo, eu já fiz, na verdade, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui. O nome dessa meditação, tal qual eu guiava nas quintas-feiras, é Meditação Baseada em Fisiologia. Eu dei esse nome, Meditação Baseada em Fisiologia, porque quando eu inventei essa técnica, eu só pensei na fisiologia, de como funciona. Depois eu soube que ela era muito parecida com uma técnica que uma pessoa bem famosa, por aparecer no Guinness como a pessoa que passa mais tempo debaixo d'água, a pessoa que também no Guinness fica mais tempo exposta a frio extremo e a outros feitos desse tipo, ela usa para se preparar para isso. É um cara chamado Wim Hof. Um colega de medicina que era fã desse cara que me contou que a premissa era a mesma. Então, como é esse método? O método envolve puxar o ar para dentro até encher totalmente o pulmão e então contar 10 segundos com o ar preso. Aí solta devagar até esvaziar totalmente o pulmão, força um pouquinho para esvaziar mais, tranca de novo, repete tranca de novo por mais 10 segundos e respira puxando o ar, tranca 10, solta, tranca 10. Total de, no mínimo, 20 segundos de privação de oxigênio no início, repetidas 10 vezes esse processo, para logo em seguida praticar mindfulness por cerca de 20 minutos. Esse processo inicial de trancar gerou um efeito bem diferente do esperado. As 20 pessoas que eu primeiro testei ele descreveram esse efeito como se sentissem uma bolha branca ao redor da cabeça e tiveram uma percepção alterada do tempo que ficaram praticando mindfulness. Quem tinha mais ansiedade percebia o tempo passando mais devagar. O meu amigo com mais ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, diagnosticado, quando eu pedi para ele fazer isso, ele fez o exercício inicial, fechou os olhos, eu estava com um cronômetro do lado dele, e ele ficou meditando, meditando, meditando. Quando ele abriu os olhos, ele falou, não deu nem 20 minutos, né? Daí eu mostrei para ele o relógio e tinha se passado 1 hora. Ele meditou por 1 hora, sendo que ele tinha dito que ele nunca tinha conseguido meditar sequer 5 minutos nas aulas de psicologia que ele tinha. Ele ficou muito chocado com isso, e algumas vezes ele meditou no grupo das quintas também. Então, se você quiser tentar essa forma, o link está na descrição do vídeo. Se gostou da ideia de meditar usando a meditação transcendental, de só ficar repetindo um som por 20 minutos ao dia, vai fundo. Om é o som, mas existem outros também. Ou, se gosta de algo mais rígido e controlado, pode tentar o protocolo que eu citei de mindfulness para redução de estresse. Ou, com certeza, pode começar por algo mais simples, como o Jorge fez, simplesmente escrevendo meditação guiada no YouTube e selecionando a que mais te agradar. Todas elas têm em comum mudanças no cérebro ao longo prazo, não é ao curto prazo, mas o efeito a curto prazo você sente na hora. Essa mudança a longo prazo acontece por causa da repetição, e todas elas têm
E a ativação do sistema nervoso parasimpático, a cada vez que fizer, tem esse efeito imediato, te deixando pelas horas seguintes muito mais calmo e capaz de fazer escolhas conscientes. Escolhas não baseadas nem em medo, nem em raiva. Voltando para a linha de coisas que pode fazer enquanto ouve o vídeo, há uma técnica chamada relaxamento muscular progressivo, que estudos comparativos dessa técnica comparam ela com aquela primeira, de puxar o ar e soltar o ar mais lentamente do que puxa, e que mostra que ambas têm um efeito equivalente em diversos cenários diferentes. Então, agora eu vou guiar você, sem pausar o vídeo. Vamos fazer ela rapidamente agora. Vamos começar pelas suas mãos. Caso esteja segurando algo, solte, deixe as mãos soltas no seu colo e feche as mãos com força. Force bem os dedos fechando a mão. Conte 5 segundos assim. 1, 2, 3, 4, 5. E agora também contando até 5, gradualmente relaxe as duas mãos. Vai relaxando. 1, 2, 3, 4, 5. Agora os pés. Contraia os pés, feche bem os pés, aperte ele contra si mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Devagar, relaxando. 1, 2, 3, 4, 5. Agora os ombros. Aperte os ombros contra o seu peito. Aproxime, força para dentro. 1, 2, 3, 4, 5. E relaxa, devagar, soltando. 1, 2, 3, 4, 5. Panturrilhas, batata da perna. Contrai as duas, força. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Agora o trapézio. A parte que fica entre os ombros e o pescoço. Contrai bem essa região. 1, 2, 3, 4, 5. E relaxa essa região, soltando devagar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, por último, faça força com o rosto. Apertando o rosto bem, contrai as bochechas, a testa, tudo. 1, 2, 3, 4, 5 e relaxa, deixando todo o rosto bem solto. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto! Isso foi a técnica de relaxamento muscular progressivo. Sentiu algum pequeno efeito de relaxamento no corpo? Esse efeito vem do fluxo de sangue aumentado, da pequena quantidade de endorfinas liberadas e do foco da sua atenção não em ameaças externas ao seu corpo, mas a focar a atenção no próprio corpo, que não é algo ameaçador. Benefícios tanto do exercício aquele inicial da respiração, quanto da meditação em um curto período de tempo. Anote em um despertador no seu celular 2 horários do dia, distantes entre si, para fazer esse relaxamento muscular progressivo. Volte o vídeo um pouco e repita essa parte até memorizar. Depois faça diariamente isso em momentos que o despertador tocar. Coloque os alarmes em horários que sabe que vai ter pausas. Por último, mas definitivamente não menos importante, exercícios no estilo yoga. Assim como a meditação, há formas diferentes de praticar yoga, mas todas elas envolvem sustentar posturas corporais que demandam esforço muscular e equilíbrio, enquanto mantém uma respiração profunda e lenta. Existem outras formas de fazer isso com movimentos corporais, como por exemplo Tai Chi Chuan e Qigong, em que se mantém foco em respiração lenta e profunda, enquanto se faz movimentos lentos que demandam esforço muscular e equilíbrio. Essas práticas se diferenciam de artes marciais porque nesses 3 exemplos você não tem o pico de adrenalina que uma luta produz. Então, se tem certeza de que somente o efeito positivo para o seu organismo está acontecendo, sem risco de alimentar competitividade psicológica desmedida, nem de ter o aumento por horas de cortisol quando se pratica a luta muito esporadicamente e se vivenciou antes estresse crônico.
Para praticar yoga, tai chi chuan ou qigong, você pode procurar na sua cidade algum lugar que tenha grupo de prática. Fazer em conjunto ajuda a ter regularidade. Mas se quiser fazer gratuitamente, existem vídeos com práticas das 3 coisas aqui no YouTube. Eu vou deixar também na descrição do vídeo uma playlist de Tai Chi e Qigong, que eu acho uma ótima etapa inicial. Como um extra, enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, um amigo me mandou um áudio comentando sobre uma prática que eu tenho profissionalmente. Quando eu percebo o sofrimento em alguém, eu pergunto à pessoa se eu posso dar um abraço. Quando ela concorda, eu abraço estando totalmente presente no abraço por no mínimo 10 segundos, sendo o mais sincero que eu consigo ser naquele abraço. Isso tem um efeito tanto em mim quanto na outra pessoa, porque libera um neurotransmissor chamado ocitocina, tanto no meu corpo quanto no dela. A ocitocina é conhecida como a molécula do vínculo, porque ela é produzida a partir de você sentir que está em uma conexão com a outra pessoa, que está seguro naquela conexão. E é o mais potente relaxador fisiológico que o seu corpo é capaz de produzir. Quando você produz ocitocina, seu corpo todo acalma e suas memórias daquele momento se fortalecem. Você entra rapidamente no estado parasimpático e com isso diminui rapidamente a adrenalina do corpo. É a dica extra para conseguir se regular, nesse caso, a partir da outra pessoa. Agora que o vídeo está terminando, para relaxar, te sugiro procurar no YouTube meditação, escaneamento corporal. Essas 3 palavrinhas em sequência. Meditação, escaneamento corporal. E deitar na sua cama, deitar onde puder e só prestar atenção nela. Essa técnica faz o seu corpo todo relaxar e diminui as tensões que acumulou ao longo do dia. Mas só faça isso se estiver sozinho agora. Se tiver outra pessoa que você goste por perto, por favor, vai lá e abraça essa pessoa por pelo menos 10 segundos, estando presente no abraço. Prometo que esse hábito é um hábito que vale a pena. No próximo vídeo, vamos falar sobre como seus pensamentos afetam seu corpo. Hoje, ouvi o gancho do comentário da competitividade desmedida. E no vídeo seguinte, ao dos pensamentos, vai ser como seus hábitos afetam seu corpo. Mas por hoje é só. Cuide-se. Por você, por todos nós. Até a próxima conexão.